Sejam todos muito bem-vindos ao canal APNC TV. Estamos na edição de número 6 do programa APNC em Foco. Este programa é dedicado às entrevistas feitas pela Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, onde entrevistamos personalidades que atuam com o mesmo objetivo da APNC, de transmitir conteúdos importantes e relevantes à sociedade e, em especial, ao nosso público, que é você, profissional de numerologia cabalística. A Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística é uma entidade privada e democrática, sem fins lucrativos e com o propósito de associar aqueles que operam com a numerologia cabalística. É reconhecida também como uma organização de referência que oferece orientação àqueles que buscam os serviços de um consultor de numerologia que trabalhe dentro da ética, respeito, seriedade e humanismo. Sou o André Miller, membro fundador da APNC, e hoje, nesta bancada, apresento a 6ª edição do programa APNC em Foco. E, em nome de todos os membros da APNC, manifesto essa enorme satisfação em receber nossos filiados e a nossa convidada, Janine Arndt, que é terapeuta de ambientes, consultora de Feng Shui, decoradora, pós-graduada em Psicologia Transpessoal, com extensão em Arquitetura Antiga e Moderna Chinesa pelo Centro de Intercâmbio Acadêmico Sino-Brasileiro, na China. É também a criadora do método Feng Shui Harmoniza, que aplica há 18 anos atuando com cursos e projetos de harmonização. Janine, para começar nosso bate-papo, quero te fazer aí a primeira pergunta. Na verdade, vão ser duas em uma, tá? Qual seria a definição correta do que é o Feng Shui e como o Feng Shui se apresenta em nossas vidas? Novamente, seja muito bem-vinda e agora é com você. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite da APNC, né? Uma entidade aí que vem tomando cada vez mais esse conceito da numerologia cabalística e orientando da forma mais adequada, responsável e profissional. Isso me deixa muito feliz, porque eu estudei numerologia de outra linha, mas tenho aí um carinho muito especial pela cabalística e acho que daqui a pouco, né, a gente pode estender aí esse conhecimento que eu admiro muito, muito e venho observando muitos e excelentes resultados aí nesses estudos, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E vamos lá, então, responder as suas perguntas, né? Para ver como que o Feng Shui tem essa visão, trabalha com os números e tendo na numerologia um aporte científico, né? De forma que possa conduzir as pessoas a perceber qual a vibração das suas residências e como essa residência está influenciando, como essa vibração influencia também na vida dos proprietários e moradores das residências e muitas vezes dos seus negócios também. Então, a primeira parte da tua pergunta era sobre o que é, né, o Feng Shui. Então, primeiro, a forma como eu falo o Feng Shui pode causar estranheza, né, porque aqui a gente, como de costume, a gente tende a abrasileirar as palavras, né? E se a gente lê Feng Shui, é Feng Shui, né? Mas em qualquer livro de Feng Shui, a gente vai encontrar ao lado, entre parênteses, escrito Feng Shui, né? Porque lá na China, Feng Shui significa vento e água. Então, essa é a pronúncia correta que eles utilizam, né, para expressar as palavras vento e água, né? O que isso significa também? Significa colocar em ordem divina esse movimento de céu e terra, de equilíbrio entre o que está em cima e o que está embaixo, entre
o masculino e o feminino, né? Então, a gente tem aí uma observação um pouco mais ampla, né, do conceito vento e água. Como que isso se apresenta dentro das residências, né? A observação de como o Ti vital, que é o vento, ele circula por dentro dos ambientes, promovendo uma dinâmica de fluxo energético. E a forma como ele se conduz dentro da residência, né? Vamos entender por Ti vital o vento que entra na residência, a forma como, de que direção cardial ele está vindo, que tipo de energia ele está trazendo para esses moradores e como isso vai permear a vida de cada um, né? Aonde que estão os obstáculos, aonde o ambiente está livre para circular dentro da casa, ou colocaram móveis muito grandes dentro de um ambiente pequeno. Muitas vezes as pessoas vêm de uma casa grande e vão para um apartamento menor, querem levar o seu mobiliário junto, mas os tamanhos não comportam. E ela quase não tem espaço para caminhar dentro de casa e começa a sentir no físico como isso lhe afeta, mas nunca vai perceber que o ambiente está lhe trazendo essas reações, né? E também se estuda bastante como que a água está circulando dentro dos ambientes, nos encanamentos, como calhas, encanamento de banheiro, encanamento de lavanderia, se os ralos estão entupidos ou não, como que ela deixa o vaso sanitário, se a tampa está aberta, a energia se comporta rapidamente no movimento de sugar a energia que está na casa e eliminar, porque a função do vaso sanitário é a função de eliminação. Então, você tem uma série de cuidados de como o vento está circulando, como que a água age dentro desses espaços e o quanto está sendo retirado de energia boa dos ambientes por ter alguma situação de má circulação dessas energias, né? Além de vento e água, a gente também observa se existe alguma situação elétrica danosa no local e como isso está influenciando no mental das pessoas que moram ali, porque toda a rede elétrica corresponde à rede neural do nosso organismo, né? Principalmente a rede neural cerebral, né? Então, por exemplo, tu podes observar que as pessoas às vezes reclamam, eu estava tomando banho, de repente o chuveiro estourou na minha cabeça, né? De acordo com a linguagem da casa, eu considero o Feng Shui o aprendizado da linguagem da casa, né? Os avisos que a casa nos dá. Essa casa estaria dizendo para este morador: estás exagerando, está pensando demais, né? O Tico e o Teco já estão entrando em falta de equilíbrio e normalmente indica um estresse pessoal muito grande, né? É aquela pessoa que já não está conseguindo mais dormir, ela está sempre em atividade mental. Então, quando o chuveiro explode na cabeça, é porque ela não está mais dando conta de pensar tanto. Ela precisa tomar uma ação de reduzir o ritmo. Então, na medida que a gente vai observando esses movimentos da casa, a forma como a casa conversa sinergicamente com os moradores, ela traz avisos sobre o que está acontecendo. Ela traz alertas para nós podermos observar na nossa vida o que está acontecendo, né? Então, vamos pensar aí um bolor, né? Uma bolha, uma infiltração na área de relacionamentos da casa.
ela pode indicar que tem pessoas externas à relação do casal que está tentando se infiltrar, que está tentando encontrar um espaço, dar palpite nesse relacionamento, né? Às vezes é um familiar que não gosta daquela situação, às vezes pode ser uma pessoa externa que está buscando se infiltrar nesse relacionamento. Então, ali a gente já sabe que precisa dar uma atenção quando os moradores pedem, quero um projeto de Feng Shui. Eles estão pedindo harmonia, eles estão pedindo a mudança, né? Quando a gente olhar o Yin e o Yang dentro do Bagua, que é a ferramenta, vamos dizer assim, uma bússola que o consultor tem para fazer o estudo desses movimentos, a gente vai ver que lá no meio tem Yin e Yang. Quando Yin e Yang estão em movimento, né, a vida vai acontecendo. Quando tem uma situação ali que está truncada, a pessoa está precisando de movimento para fazer essa transição entre o que não está bom para si, para sua vida, para sua saúde em especial, ela poder gerar o movimento, fazer a roda da vida girar, né? Então, dessa forma, acho que mais simplificadamente eu consigo trazer aí para vocês esse entendimento de que o que está fora está dentro e o que está dentro está fora, né? Então, existe aí essa lei universal e quando o que está dentro não está mais bom para a gente, está na hora de olhar para fora e ver como que a minha casa está me dizendo que isso aqui não está bom. Aonde que está o que não está bom? Às vezes as pessoas nem sabem dizer o que não está bom, né? Mas elas sabem dizer que não está bom. Então, a casa pode ser um indicador, né? O que não está em sintonia, em harmonia com a vibração que ela está vivendo hoje. E como que ela pode, olhando o que está no seu entorno, atuar sobre isso com consciência, com responsabilidade e modificar o que precisa ser alterado no fluxo da energia no local. Interessante, Janine. Me remeteu aqui agora um pensamento que, geralmente, quando fala de Feng Shui, as pessoas elas se arremetem à mudança de objetos, né, dentro da casa para justamente adequar e harmonizar com o que você falou, com a questão do vento e da água. E aí você comentou sobre a questão da hidráulica, da elétrica, então, ou seja, na verdade, às vezes pode exigir uma reforma do imóvel, né? E não apenas mexer nossa mente ali nos objetos que estão lá dentro. Faz sentido isso? Quando existe uma situação complicada em relação a isso, algumas coisas podem ser feitas para amenizar. Um encanamento entupido não exige reforma, tu não precisa retirar esse encanamento para desentupi-lo, né? Então, exige uma ação, sim, mas é uma ação de cuidado com aquela situação, né? E quando existe o apoio de um profissional de Feng Shui, ele vai conseguir fazer uma leitura disso que está acontecendo. Em que área da casa fica, digamos, este banheiro, ou esta lavanderia, ou a cozinha, onde existem encanamentos, né? Por que esse encanamento entupiu ali, né? O que isso representa no que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento, ou na vida da família, né? Se existe na área, vamos pensar, na área da família do Bagua, um entupimento. Então, ali existe uma perda de energia com relação aos antepassados dos moradores, né? Então, existe uma perda de energia, existe um bloqueio, uma resistência em aceitar o que está vindo, seja aconselhamentos, né, dos antepassados, ou aceitar a visão
dos nossos pais, dos nossos avós, que estão tentando nos conduzir, mas aquela família, por alguma questão, está resistindo a um conselho que pode ser bom. Então, ela está bloqueando aquele lugar, o encanamento vai estar nos trazendo essa informação. Então, o feng shui vai muito mais além do que só mudar objetos de lugar, né? Existe a vibração da numerologia da casa, existe o estudo da radiestesia, que é outra ciência que o feng shui se apoia. Então, através de gráficos radiestésicos e ferramentas radiestésicas, se consegue descobrir se embaixo da casa existem linhas geopáticas, né? Que são as linhas de tensão que seguram a crosta terrestre, mas se nós colocarmos a nossa cama em cima de um cruzamento dessas linhas, nós teremos sérios problemas de saúde, que pode ser nas pernas, pode ser na coluna, pode ser nos órgãos internos, depende aonde que essa linha, esse cruzamento está embaixo da onde nós estamos dormindo. Porque por vibração, a vibração da linha, ela vai atuar sobre a nossa vibração de campo etérico quando nós estamos em estado alterado de consciência, quando nós estamos dormindo, né? E isso acontecendo diariamente durante alguns anos vai trazer um problema de saúde, às vezes bem sério. Só que como normalmente a gente caminha pelos ambientes e a gente não sente essas linhas, né? Nós não nos damos conta. O melhor lugar é aqui, porque quando construíram o prédio, a casa, botaram 2 tomadas nas laterais e disseram que o lugar da minha cama tem que ser aqui, né? Outra questão é a direção cardial. O nosso corpo, ele responde muito às direções cardiais, considerando a energia que entra no alto da nossa cabeça quando nós estamos dormindo e entra no nosso plexo solar quando nós estamos sentados na nossa mesa de trabalho, quando nós estamos sentados fazendo uma refeição, quando nós estamos na frente do fogão cozinhando, né? Qual é a direção cardial que está alimentando o meu ser, a minha aura, nesses lugares onde eu fico mais tempo? Então, quando a gente vai conhecendo todas essas ciências que aportam e apoiam o feng shui e que são necessárias, muitas vezes, serem identificadas para que a gente possa encontrar o equilíbrio, né? Para que a gente possa orientar, olha, está tudo bem na tua casa, né? Mas o teu problema de saúde está vindo do local onde está a tua cama. Ai, nossa, vou ter que reformar toda a casa, não tem um segundo quarto? Tem, então vamos dar uma olhada ali como é que está a energia, a radiestesia desse espaço, né? Olha, se tu colocares a tua cama, eu olhei aqui, tá numa lateral, na beirinha da cama, tem como trazer a cama um pouquinho mais para cá? Não tem, porque eu não consigo abrir o armário. Mas e se a tua cama for para o outro quarto? Vamos ver em que posição está esse quarto, se ali tem alguma linha geopática, ou se tem um veio de água passando embaixo do prédio, ou embaixo da casa, né? Porque a água, ela modifica as nossas células, né? Constantemente passando embaixo da nossa mesa de trabalho ou da nossa cama, também podem vir doenças. Eu tive um cliente que me desafiou, era um empresário, e ele disse, se esse negócio funciona mesmo, diz por que eu tenho tanta dor nas pernas. Ele estava sentado na mesa dele e eu numa cadeira bem na frente dele. Só que eu já sou treinada, né? Então eu estava sentada ali pensando, eu tenho que sair dessa cadeira porque aqui está passando água embaixo. Quando ele disse isso, eu olhei para as pernas dele, pensei, aqui tem um veio d'água. Daí eu disse para ele, então deixa eu olhar aqui a radiestesia do local e tal. Olha, tá passando um veio d'água bem aqui, que eu tô sentada aqui, tô sentindo, e as suas pernas estão exatamente nesse caminho que a água está fazendo, mas está lá no subsolo, você não enxerga. Então eu vou te fazer um desafio.
nós vamos trocar a tua mesa de lugar aqui na sala e daqui a 2 semanas tu me diz como estão as tuas pernas. No 3º dia, ele fez contato comigo e disse, é incrível, eu não estou mais sentindo dor nas pernas. Aí ele me contratou. Então, tem coisas que nós não vemos, mas o nosso corpo sente, percebe, mesmo que inconscientemente. Só que como nós não conscientizamos isso, de por que nós escolhemos aquele lugar para colocar a mesa de trabalho, porque bem em cima do veio d'água, né? Porque ele estava com uma dificuldade séria na empresa e ele escolheu um lugar que bloqueava a energia das pernas. As energias das pernas são a energia que nos levam para frente. Quando as nossas pernas não funcionam, a gente não estão bem, estão com dor, ou nós quebramos a perna, ou ela nos paralisa, ela nos impede de seguir adiante. E ele estava se sentindo bem assim. Né? Eu não consigo ir adiante, a coisa não vai, não cresce. Então, muitas vezes, o Feng Shui é uma das alternativas que a pessoa tem para se apoderar do conhecimento. O que está acontecendo comigo, com a minha empresa, com a minha casa, né? Por que abriu esse buraco no piso, né? Então, para que a gente tenha uma boa visão de Feng Shui, nós precisamos também nos apoiar em outras ciências. Então, a geomancia, a radiestesia, a numerologia, são várias ciências que vão apoiando. Então, a gente tem que meio que conhecer um pouco de tudo para poder fazer esse entendimento e a tradução da mensagem que a casa nos envia, de como essa casa está vibrando e como ela influencia nos moradores, nas suas atitudes. Perfeito, Janine, muito obrigado pelo esclarecimento. Ficou bem mais claro agora para mim. Na verdade, só trazendo aqui uma questão importante, porque a tua pergunta a gente achava que era só objetos mudados de lugar, né? Se não existe nada no inconsciente do ambiente que esteja afetando essa família, mudar objetos de lugar vai fazer o que a gente chama de acupuntura da casa, né? Então, a acupuntura da casa vai trazer essa possibilidade de mudar o fluxo de energia do ambiente. E aí sim as coisas seguem o trajeto correto, né? A harmonia, vamos em busca da harmonia e da saúde, né? Porque o Feng Shui, todo o objetivo do trabalho de Feng Shui é a saúde dos moradores. Então, o que é mais divulgado são as 8 áreas da vida que precisam estar harmônicas, né? Então, a área de trabalho, a área de espiritualidade, de família, de prosperidade, de reconhecimento profissional, a área de relacionamentos entre casal e entre sócios, quando é empresa, né? A área de criatividade e filhos, para quem precisa ter mais dinamicidade de resolver os seus problemas, né? Encontrar solução para os problemas, e a questão relativa a filhos, quando um casal quer ter filhos e não consegue. Então, a gente precisa dar uma olhada aí nessa área da casa, e ainda a área de amigos que ajudam. As pessoas muitas vezes acham, eu não tenho amigos, né? Mas a gente, nessa área a gente não fala só sobre os amigos do plano da Terra, a gente fala também nos amigos do plano superior. Na verdade, quando o plano superior compreende que nós estamos precisando de ajuda, ele coloca os amigos corretos, as pessoas certas para aparecerem na hora certa na nossa vida. Então, é uma área que eu gosto muito de cuidar dessa área, porque quando a gente tem esse tipo de amigo sustentado pelos amigos superiores, a gente tem a possibilidade e a harmonia necessária para encontrar solução para os problemas, para ter facilitadores no nosso caminho, né? A gente não precisa levar uma vida sempre
de angústia, de aflição, de essa sensação de estar sempre tentando forçar as coisas para acontecerem, né? Se eu não vou atrás, se eu não fico o tempo todo pensando e tentando e rezando, parece que não acontece, né? E, na verdade, pode acontecer com fluidez, com tranquilidade, se a gente tem essa área ativada na nossa casa, né? Para que tudo isso? Por que harmonizar todas essas áreas? Porque lá no meio nós temos Yin e Yang. O equilíbrio das áreas vai trazer a saúde. Porque se a gente está preocupado, a gente vai ter dor de estômago. Se a gente ficou com raiva, a gente vai ter problema no fígado. Então, assim, cada órgão interno está relacionado a uma emoção e a alguma área ou dificuldade da vida que está trazendo no emocional já todo esse aporte que uma hora vai chegar no plano físico e vai se apresentar em forma de doença, né? Isso a gente não quer. Com certeza, né, Janine? Muito obrigado pelo esclarecimento e pelo complemento, ficou bem de entendimento para mim, acredito que para todos também. Agora eu gostaria de convidar o presidente da associação, o Luiz Trevisani. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, André. Obrigado, Janine, por estar conosco, nos prestando esses esclarecimentos sobre o Feng Shui, né? Perdoe a pronúncia. Eu gostaria que você, em breves palavras, nos expusesse sobre certas linhas de Feng Shui que se ouve muito falar por aí. Nós observamos em quase tudo o que existe que, num dado momento, certas pessoas começam a reinventar as aplicações de determinadas técnicas, que isso acontece na numerologia também, né? A partir de alguns métodos e sistemas de numerologia que são mais tradicionais e que possuem embasamentos, as pessoas começam a inventar uma numerologia cristã, uma numerologia kármica, uma numerologia não sei mais o que. Esses dias veio um nome tão esquisito lá que eu não lembro mais até de tão esquisito que era. E eu observei que dentro da área do Feng Shui também tem diversas linhas, né? Eu sei que você tem um estudo, a sua formação, que vem da origem do verdadeiro Feng Shui, que é uma técnica, uma arte, uma ciência chinesa. Me explica um pouco, explique para nós, para os nossos internautas aí, o que são essas linhas, como é que elas se originaram e qual é a diferença de uma e de outra? Bem, quando eu estudei Feng Shui aqui no Brasil, eu estudei já a escola do Feng Shui do chapéu negro, que eles dizem, né? Que é uma situação que eu também sempre perguntava, o que quer dizer esse tal de chapéu negro, né? Usa magia? Como é que isso funciona, né? Depois, então, porque essa é a escola do budismo tântrico tibetano, ou atualmente chamada Feng Shui contemporâneo, né? Então, só aí as pessoas já acham que são 3 escolas, né? Mas não são. A do chapéu negro, ela é um nome mais popular, porque o mestre Thomas Lin Yun, nos Estados Unidos, disse que para fazer o Feng Shui, que a gente considera hoje o Feng Shui contemporâneo, ele precisou, depois de estudar todas as técnicas que ele conhecia da China, ele precisou, quando chegou nos Estados Unidos, ele percebeu que ele não enxergava as estrelas, que na China ele enxergava, né? No Tibete, onde ele passou muito tempo, ele enxergava. Então, tem lá uma escola, na verdade, a sequência é a escola da forma, que vai observar tudo que existe no entorno do espaço. Ela é a escola mais antiga, e aqui os consultores de Feng Shui usavam lá no início, há mais de 1000 anos atrás, quando, por intermédio do imperador,
eles recebiam a incumbência de encontrar o melhor lugar para colocar a lápide dos seus antepassados, né? Porque lá, nos primórdios, acreditavam que se os meus antepassados estiverem enterrados em lugares propícios, em termos de tipo de terra do local, que direção cardial ia colocar a cabeça, né, dos seus pais, que isso traria sucesso, reconhecimento do povo, e eles se manteriam no poder. Então, só quem tinha consultor de Feng Shui na China, naquela época, eram os imperadores, né? E trabalhavam, então, para o governo e para os interesses do governo naquela ocasião. Dali, do encontro do melhor lugar para colocar sepulturas, né, veio o Feng Shui para benefício do reino. Então, onde o imperador deveria alocar as povoações para que se tivesse as melhores plantações, as melhores colheitas e se conseguisse alimentar o povo. Porque conforme vai o fluxo da água dos rios, de um lado se tem concentração de Ti vital, do outro lado se tem perda de Ti vital. Sempre que o rio entra numa curva, nós temos esse movimento. Então, era melhor colocar do lado de lá do rio ou do lado de cá do rio. E todo o Feng Shui se construiu em cima de... como eu vou colocar? Em cima de observação, né? Ficavam lá dias e dias, meses e meses, observando o fluxo do vento, da chuva, dos temporais. A China tem ambientes áridos, como o deserto, tem montanhas escarpadas demais, onde nada se planta, né? E tem áreas alagadiças. Por isso que lá eles comem tanto arroz, porque existe o arroz de banhado, e isso então gerava uma plantação, algo que pudesse alimentar o povo. Então, se o imperador colocava famílias numa determinada região, ele tinha que prover o alimento para essa família. Senão, tinha cidades inteiras que sucumbiam numa tempestade de neve ou numa tempestade de areia, e outras estavam sempre bem e prosperavam. Então, à medida que eles foram observando isso no entorno, conforme a forma das montanhas, a forma das dunas, o movimento do vento nos espaços, eles foram criando a escola da forma para alocar a população, que elas não tivessem perdas de prosperidade, que para eles significa ter comida na mesa. É diferente de para nós, que significa ter dinheiro, guardar muito, comprar várias casas e ter muito, né? E aí, o que se faz com isso? Para eles significava ter comida na mesa, ter amorosidade, ter harmonia na família. Aí eles aprenderam astronomia. E aí se criou a escola da bússola, que é a escola que vai olhar para o céu, vai verificar onde estão as estrelas, tanto que os palácios dentro de Pequim estão colocados exatamente na reprodução da Ursa Maior aqui no plano terrestre. Então, onde estão cada um dos palácios dos imperadores representa uma estrela da Ursa Maior como espelho do céu na Terra. E a partir disso, então, os estudos do Feng Shui foram indo para essas questões. Olhar as estrelas e olhar as direções cardeais. Daí a escola da bússola. Posteriormente, nós tivemos um processo político na China, onde os livros, as anotações, tudo que era de transmissão de conhecimento foi queimado em praça pública,
e só ficou um livro chamado I Ching, que é o livro das mutações. E isto passou a ser uma espécie de bíblia, né? Onde as pessoas, os intelectuais, passaram a estudar a relação entre os aspectos que até então tinham sido observados do ambiente, e ele passou a ser um movimento de estudo filosófico dos movimentos da Terra e, ao mesmo tempo, um livro divinatório. Eles passaram a jogar ou no casco da tartaruga, ou pedras, ou varetas de bambu, e ali eles faziam a leitura da numerologia do livro do I Ching. Então, quando jogavam, faziam uma pergunta e abriam no número correspondente no livro do I Ching, e lá, então, eles faziam a interpretação desses movimentos da Terra e como isso estava falando ou respondendo para eles sobre determinada situação. A partir daí, então, desse movimento político que houve lá, né, chegando nas questões aí de Mao Tse Tung, né, nessa época, houve uma perseguição, né, por mais terras, né, do império que ele tinha. Ele foi buscando mais terras. À medida que ele foi buscando mais terras, ele precisava eliminar outros imperadores para poder tomar conta desses reinados que haviam em volta dele, né? Quando ele faz esse movimento, a pessoa de confiança, uma das pessoas de confiança dos imperadores, eram os consultores de Feng Shui. Como ele já tinha o dele, ele não precisava de outros espalhando esse conhecimento, e ele começou uma perseguição. E aí que, então, os consultores de Feng Shui da época foram para a Índia, para a Espanha, para o norte da África, né? Então, ali começou a surgir modificações da forma de agir, né, das escolas, porque eles perceberam que eram ambientes diferentes, energias diferentes, relevo diferente. E aí eles precisaram começar a fazer adaptações. Teve uma jornalista, a Sarah Rosbach, que saiu dos Estados Unidos e foi para o Tibete nessa época das guerras, porque ela queria descobrir o que Mao Tse Tung falava nos discursos dele e traduzir para o mundo ocidental, para que aqui a gente pudesse saber o que estava acontecendo lá. Então, ela foi estudar mandarim, só que ela não podia entrar na China. Então, ela foi para o Tibete. E um dos consultores de Feng Shui que fugiram da China estava no Tibete, num mosteiro, olhando para todas as escolas que ele já conhecia. E quando ela veio aprender com ele, ele foi designado a ensiná-la a falar o mandarim. Ele pensou, o que eu vou conversar com essa pessoa? Mas tem uma coisa que está em perigo, o conhecimento do Feng Shui. E ele começou a conversar, a ensinar a ela o mandarim através dos ensinamentos do Feng Shui. E ela ficou encantada com isso. E então começou a insistir para ele ir para os Estados Unidos ensinar essa técnica. Então, quando foi possível, ele foi para os Estados Unidos, só que lá ele não encontrou mais montanhas e rios como era o seu ambiente no Tibete. Mas ele encontrou edifícios, ele encontrou pessoas morando em casas, pessoas morando em apartamentos,
ele encontrou ruas muito movimentadas, ruas pouco movimentadas, que mais ou menos, no entendimento dele, tinha a ver com os rios violentos e fortes e os rios calmos e tranquilos que ele encontrava na China. Ele começou a fazer a leitura que os prédios funcionavam como montanhas, né? Que as casas representavam coxilhas. E assim ele foi adaptando todo o conhecimento das escolas que ele tinha de lá com uma nova realidade. Ele não enxergava mais as estrelas porque já havia poluição. Então é daí que vem a história do chapéu negro. Porque ele disse, eu preciso botar um chapéu negro, eu não vou mais olhar as estrelas e eu preciso descobrir como se dá a relação das pessoas aqui, como que as pessoas estão vivendo hoje nesse ambiente, o que influencia as suas vidas. Então, ele foi fazendo todo o conhecimento que ele trouxe, né, da geomancia, do estudo da terra, das pedras, como que isso influenciava nas plantações, o estudo da radiestesia, que eles já usavam para descobrir onde tinha água para as cidades que queriam construir mais próximo do deserto, né? E então ele foi adaptando todo o conhecimento oriental para o mundo ocidental. E aí surgiu a escola do budismo tântrico tibetano, porque lá ele estava alojado num mosteiro, né, tibetano, e ele veio com essa linha de posicionamento diante da vida, que é a mudança para que a roda da vida gire, né? Então esse é um conceito budista, né? Mas Feng Shui não é religião. Ela, a partir desses conceitos que ele tinha, ele foi revendo o entorno e como isso influenciava a vida e a saúde das pessoas, agora que ele tinha que olhar para dentro dos imóveis. Ele não tinha mais muita energia externa. O que vinha de energia externa? O vento que entrava pela porta da frente. O que tinha de água nesses ambientes? O encanamento. Como é que esses movimentos aconteciam dentro de casa a ponto de influenciar a vibração e a realidade das pessoas que ali vivem? E aí ele passou a ter um olhar um tanto psicológico dos ambientes. A forma como os ambientes influenciavam nas pessoas e não mais essa visão de como o ambiente influenciava nas populações, nas cidades, na construção de cidades, nas plantações, porque ele estava vivendo dentro de uma cidade muito diferente do que as montanhas do Tibete. E aí que surgiu, então, a escola do chapéu negro, ou do budismo tântrico tibetano, que hoje, então, é chamada de escola contemporânea, porque ela vai olhar para os recursos que nós temos hoje, né? Quais são os materiais que nós vamos usar dentro da nossa casa, se a gente vai botar um carpete, um piso laminado, um piso emborrachado, um porcelanato, né? Então, a gente vai olhar para os recursos que temos hoje, para os facilitadores da nossa vida ocidental, trabalhar a decoração dos ambientes, onde que a gente coloca determinado quadro, né? Então, muitas vezes se consegue resultados excelentes, apenas olhando os quadros que a casa tem e mudando os quadros de lugar, porque isso afeta diretamente nas emoções das pessoas. Então, um quadro com imagem de água, ele tem o local ideal para ser colocado. Mas a gente tem que ver que tipo de água tem. Ah, é um lago sereno? É uma cascata? É um rio lamacento? Tem montanhas nesse quadro? Não tem? O que ele representa nessa área, na vida dessas pessoas? E, às vezes, o que não é bom num lugar, né? Por exemplo, ter quadros com muita água na área de
trabalho da casa gera fluidez de negócios, de clientes. Mas se esse quadro estiver alocado na área de sucesso e reconhecimento, é como se ele estivesse jogando um balde de água fria em todos os planos dos moradores. Então, é aí que a gente entra na história de trocar objetos de lugar. Então, a gente realoca fazendo uma acupuntura nos ambientes. Tira esses bonecos daqui e coloca ali. Tira esses quadros daqui e coloca ali. Então, a gente vai alocar os objetos através do que eles representam e da energia que eles vibram, para que a casa e cada ambiente da casa possa vibrar em harmonia.